aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, as cameritas abertas. Olha ela quem tá está de aqui. Novo, ela Todas veio. de look novo, porque realmente foi um outro dia dessa vez. Dessa vez foi outro dia. Exatas uma semana. E você ficou, né? Tô aqui pra me expor. Por amor a Jesus. E as Pod Lovers. Isso aí, isso aí. Pra defender a causa das Pod Lovers. E terminar a fofoca que nós começamos semana passada. meu que aqui pai. não fica a fofoca pra trás. Aqui, ó. Ai. Não adianta disfarçar que nós vamos terminar Como essa é que a gente fofoca. começou isso? Ih, nem sei. Tema: lobos vestidos em pele de cordeiro. Nem toda opção é uma boa opção. A Larissa me olha com uma cara do tipo assim, eu avisei. Eu me lembro da Aina. Sabe que a Aina... Tu lembra da Aina? A Aina é irmã da Larissa. Minha irmã. A irmã. Tu lembra da Aina? Deixa Tu eu me não vai lembrar. lembrar que a Aina foi lá em casa Aham. e disse que a Aina, assim... Mas como que a ela Larissa é conhecia? sincera. Eu quase falei o nome. Eu quase falei o nome. E nós tínhamos esse programa. Não fala o nome. Porque a Aina foi lá em casa E rasgou o verbo também. e rasgou que a Aina, assim... A como Larissa que é conhecia? sincera. Mas a Aina é 30 vezes pior. Hã? Eu acho que era por fama, né? Mas a Letícia tinha uma esperança. É que eu acredito na Ih, conversão das pessoas. Não, mas eu falei. Fez cada É coisa, que nem vem que quase ficou todo do mundo- lado dele. Não, senhora, é que não assim, foi quase assim. todo Ai. mundo acreditou naquela lábia ali. A Larissa vem falar coisa agora. Nós vamos abrir uma DR vamos agora. abrir. Pode dar uma pausa, por Vamos gentileza. Olha, eu vou te explicar. Enganou todo mundo. Enganou Ó, todo mundo. Andressa, vou Enganou, te cara. dizer o seguinte aqui, ó. Eu e a Larissa, a gente faz várias DRs nesse programa. Tá? As podlovers já sabem. De vez em quando elas brigam entre nós, mas tem amor, tá? Então, hoje, Tem. tu, como testemunha, vai presenciar essa DR, Larissa? Não. Quê? Aham. Nem vamos entrar nesse assunto, que eu tenho que trazer testemunhas daí. Mas assim, a mais traumatizada desse negócio aqui fui eu. Sim, com certeza. Meu Deus. A gente não quer tirar o teu protagonismo. Não. Meu Realmente. Deus do céu. Acho que foi o maior trauma da vida. Não foi o maior trauma da vida. Mas a vida adulta foi. Tá, vamos Vamos Da começar vida do é começo. isso. começar Vida- que a coisa. Quem pegou agora o bonde andando vai ter que assistir o Vai. anterior pra ver o Pra finalzinho. E agora. pra Eu ver nem o- sei direito como é que ficou aquele outro, né? Porque nem nós lembro três mais. tava as três bem loucas. Bem doidas. Enfim, mas saiu. enfim, nós estamos numa série, certo? De 3 episódios. Nós já fizemos o primeiro, você está no segundo, e ainda temos mais um. Que é para vocês essa causa nobre das solteiras, certo? Causa nobre. Inclusive, a Andressa falou como que era o teu tema que tu disse? Vidas solteiras importam. Ai. Gente, pra que câmera que eu olho que tem 300 mil aqui? Se você quer Aquela falar ali. Se tu quer diretamente fazer com com o elas, público, tu fala lá. tu fala lá. Se não, É que o outro eu fiquei bem confusa. Eu ficava assim, ó. Tá. Desculpa. essa aqui é a que tá Jornal, todo mundo. é jornal, aí vira pro lado. Acende a luz, aí tu olha. Boa noite. E nós estamos nessa série maravilhosa para solteiras exclusivamente, certo? Porque nós temos pod lovers solteiras. Aliás, se você é uma pod lover solteira, se identifique aqui com muito orgulho, certo? Com muito... É bom, bota o arroba aí, né? Bota o- Orgulho não intencional, não dá pra ser boba. Dá pra perder essa Eu sou oportunidade. orgulhosa, mas também tô na pista. Orgulhosa na pista. E nós estamos defendendo essa causa hoje. E o assunto de hoje tá bombástico, certo? Por quê? Porque nós vamos levantar aqui a maior reclamação de todos os tempos da solteira. Verdade. Toda Que é o solteira quê? reclama. Não tem opção. homem. Não tem homem. Pode ser. Falta boy. Falta. Será? E eu quero já lançar uma pergunta aqui. Se é falta de opção mesmo ou a exigência está alta? Na sua humilde opinião, Andressa. Ou também tu vai comprar Nescau e aí tem aqueles Nescauzinho mais simples, sabe? Eu acho que é um pouco de falta de qualidade. Muki. Tu acha, então, que é falta de opção boa? Eu acho que é falta de opção boa. Assim, pelo que eu vivi, pelo que eu vi também, pelo que eu continuo vendo, assim, em relação a... E pelo que vivi, inclusive, no início do tema, né? Aquela coisa de dizer que é crente, mas não viver aquilo que crê. Eu acho que isso é um problema geral, não só de homens, Acho tá? que os homens também reclamam um pouco disso. Eu também acho que isso é um problema geral.
Mas, Por que porém... que não junta essas pessoas que estão reclamando que não tem Vamos fazer homem? isso? Porque geralmente quem reclama é porque tá bem, tá feliz, mas porque quer eu achar- acho que também... Porque daí também envolve gostar daquele tipo. Acho que é uma série de fatores. Primeiro... Casar é alinhar difícil, os astros, é né? alinhar, É que eu porque, acho que o maior tu problema é a tem que ter idade. uma certa atração pela pessoa, né? Nível, assim, mínimo, né? Assim, não precisa ser a pessoa mais maravilhosa que tu viu na vida, mas tem que ter uma atração. Eu acho que tem a ver com personalidade também, estilo de vida, forma de pensar e também ser cristão. Eu acho que aí a parte do cristão, às vezes, até tem um ou outro, mas aí não desalinha do outro lado. Sim. Daí tu pensando, será que eu abro mão disso? Eu acho que tem esses conflitos, assim, Tem né? muitos conflitos como esse, assim. Tipo, tu pensa diversas coisas. Até compartilhei na outra que eu pensava até assim, tá, tipo, não tem ninguém na igreja. Porque eu acho que um fator importante é a questão da idade. Por exemplo, o meu exemplo. 30 tem mais anos, eu não nasci em berço cristão. Aí tu chega, a maioria tá casada. Daí tu chega, tipo assim, não tem idade. Quem, tipo, tu, assim, a tua ideia era de ser um pouco mais velho que você, certo? É isso mais ou menos ou tanto faz? Era a ideia. Era a Mas aí ideia. eu E chutei pessoas bem na dessa trave. e pessoas dessa um pouco mais que você ali, seus 37, 38, sei lá, 35, esses homens, eles não existem? Tipo assim, eles estão vivendo que fase? Tipo, são homens crentes, bonitos, que estão trabalhando ou não? Geralmente também já são frustrados na vida, isso que eu ia já passou por muita coisa. Eu acho que no geral, mas vamos falar mais dessa parte dos homens mesmo. Eu acho que, tipo assim, passou por tanta coisa na vida que às vezes umas pessoas, assim, não perseveram. Tipo assim, quer dizer, já era, sabe? E não são tão firmados. E quando eu falo firmados, é de fato viver aquilo que crê, entendeu? Tipo, parece que tem só um lado da moeda, que é a fé. Dizer que é cristão, colocar no perfil lá do Instagram. Às vezes ainda coloca cristão e Libra embaixo das mais. Enfim. Signo. E aí tu olha e tu não vê fruto na vida da pessoa, entendeu? É isso que eu vejo de maior reclamação da parte das meninas e era o que eu via também. É que a minha realidade foi um pouco diferente. Tipo, a igreja que eu frequentava antes, Santa Maria, de fato, não tinha opção da minha idade, só tinha mais novos. E depois eu fui para uma implantação em Porto Alegre. E aí todo mundo me zoava, né? Dizendo, Andressa, como é que tu vai casar? Vai visitar outras igrejas. E eu costumava dizer que assim, não, meu marido ele vai ter que estar numa fila de supermercado ou ele vai ter que estar num restaurante, porque é o que eu faço, porque o resto, né, a igreja de fato não tinha opção. E as coisas acontecem, tipo, aconteceram, entendeu? Mas eu acho que o maior problema é esse da pessoa, tipo assim, levar a vida cristã mesmo de qualquer jeito. E tu não vê fruto no homem, entendeu? Tu não vê hombridade, tu vê valores distorcidos. Claro, aí tu vai olhar, tem às vezes questões familiares, enfim, falta cura, falta várias questões, assim. Isso você diz um homem, talvez, já de 35, 37 anos, né? E aí temos os homens que estão começando, 20, 21, 22, que daí talvez existem outros poréns ali que fica também... Eu não sou contra, já falei aqui, né? O quê? Casamento de idade diferente, tô apoiando. É que maturidade não tem... Tipo assim, aqui agora, eu cheguei há pouco aqui na Onda. Eu conheci vários meninos mais novos, assim, ó. Muito, muito homem de Deus, assim. Claro que eu não conseguiria me relacionar, porque, sei lá, uma escolha minha. Mas eu conheci meninos novos que dão de 10 a 0 e muitos homens mais velhos, assim. Isso que a gente tá falando de homens, mas a mesma coisa se fala que eu acho sobre que mulheres também. É que eu acho que o negócio... é aquele negócio, tipo assim, quem é que tu vai culpar? Daí tu volta lá no Éden, tipo assim, a culpa é do pecado, Sim. né? Aí como é que tu vai mudar isso? A gente volta para a mesma coisa que a gente estava conversando antes. É de fato ter uma vida com Cristo, entendeu? Não é simplesmente crer. Então o pecado, o problema todo começou lá no Éden. Esse que é a realidade. E aí a gente vê isso. E isso me feriu tanto que eu quase que procurei um grito de liberdade em coisas que o mundo estava dizendo, tipo assim, em relação às mulheres, e cheguei a participar até de algumas manifestações, assim, antes, porque de fato eu tinha um ódio dentro de mim de achar que a palavra era machista, por exemplo. Aquela velha história, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. É quando tu vai olhar a palavra de Deus, inclusive se tem alguém com esse pensamento,
Tu vê que o maior grito de liberdade das mulheres é Cristo conversando com a mulher samaritana, né? O valor que o próprio Jesus deu às mulheres. Exato. Daí tu pega falas de Paulo e diz assim, não, ele foi machista. Não, cara, não é. Por exemplo, quando ele diz, maridos, ensine as suas esposas em casa. Ele estava falando numa cultura onde mulheres não eram ensinadas. Na verdade, ele estava dizendo para o marido ensinar a esposa. Era um plus, era um a mais. Exato. E aí as pessoas pegam essas partes, e eu fui uma dessas, tá? E diz que a Bíblia enfim, aí começam a querer um grito de liberdade fora, né? E aí começam os valores deturpados. Aí tu crê, não, eu creio em Jesus. E aí, gente, assim, ó, uma loucura no coração, na mente, que eu passei, acho que para mim foi a pior parte, assim, tirando da primeira conversa lá, que é da tentação, essa questão, tipo, de ter valores deturpados através da palavra, até porque eu não nasci no berço cristão, não tive muito ensino, e aí eu fui atrás de procurar e de pesquisar, e vi que Deus, ele nos fez de um modo particular e único, que nos difere, né, dos homens em questão de sermos diferentes, mas ao mesmo tempo ele nos ama igual. Porque eu chegava a me sentir secundária perante Deus, por ser mulher, tá? Então, tipo assim, eu acho que é muito... Tipo, falta homem, falta hombridade, mas eu acho que é muito dessa questão do povo perecer por falta de conhecimento, dos dois, Sim. das duas partes. Eu acho que é isso mesmo. A gente está falando de homens porque trouxemos mulher, mas também a Andressa, né? Se tivesse homens aqui, talvez os homens tivessem as mesmas reclamações. E eles têm também. Eu vejo, assim, alguns homens dizem, que as mulheres, não sei o quê. Acho que tem muita coisa, assim... É aquela coisa. Você tem que ser aquilo que você também quer. Exatamente. Né? Se você... eu tô buscando um homão de Deus, um homem que trabalha, um homem honesto, um homem que me valoriza e tal. Como você é, né? Você é uma mulher de Deus, uma mulher que trabalha, uma mulher que ama, né? Enfim, então também é muito sobre isso. Agora, uma coisa que eu reparo, assim, que eu percebo de algumas pessoas que me vem à cabeça assim agora, é que eu acho que essa fase de ser solteira, para muitos, é uma oportunidade de você fazer o que você quer. E aí, de repente, você... Digo assim... vou dar-lhe, sabe? Vou fazer tudo que tá ao meu alcance, eu vou viver, vou ser feliz. E depois, em outro momento, então eu penso sobre construir família, aí eu vejo o que eu vou fazer e tal. E aí chega nessa fase, meu Deus, todo desconstruído, né? É diferente, por exemplo, de um solteiro que ama Jesus, que entende que a sua vida pertence a Jesus desde que você se vê por gente, né? A parte de ser solteiro também pertence a Jesus, e você constrói isso, né? Constrói a tua solteirice até você encontrar alguém. E aí você vê essa pedra preciosa que é encontrar alguém de Deus. Sim. Alguém que construiu algo nessa fase, que aproveitou essa fase, né? Então, assim, existe muito essa confusão, né? A fase solteira, você dá-lhe. Você pode dar-lhe, mas dá-lhe em Jesus. Porque não é ser careta, né? Sim. Eu acho que existe uma diferença muito grande. É como você vive essa fase vai definir como vai ser quando você casar, vai definir quem você vai encontrar no meio do caminho, né? Sabe que até as minhas orações mudaram. Porque, tipo assim, eu contei para vocês antes essa questão de Deus que colocou no meu coração, a questão do casamento, foi uma construção do próprio Espírito Santo, só que as minhas orações mudaram no sentido de, tipo assim, Senhor, me forma como futura esposa. Senhor, me forma como futura mãe. O que agora precisa ser tratado? Porque às vezes a gente tem um lado egoísta mesmo, que já faz parte do coração pecaminoso, de focar em dizer várias listas, como tu mesmo falou, várias qualidades que tu procura em alguém e que talvez nem tu tenha. Então eu orava muito assim, Senhor, o que precisa ser tratado no meu coração? Me forma hoje, porque essa é a questão. É hoje que a gente vai formar o que vai acontecer depois, né? Então, às vezes, como tu falou, toco louco, não numa forma cristã de ser, né? Não estou dizendo em aproveitar, isso a gente vai falando no decorrer, enfim. E aí depois, tipo, eu quero casar, tá, mas... E os valores, o que tu construiu? Não usou a solteirice para aperfeiçoar, né, a que nós somos em Deus. Porque tu pode usar desse tempo para crescer, para se desenvolver, para ser essa pessoa, né, que vai ser uma bênção dentro do casamento. Porque o casamento não é sobre fazer o outro feliz e ser feliz, né? É sermos felizes e completos em Cristo e nos unirmos no mesmo propósito. Então, eu preciso já ser completa, feliz, cheia do Espírito Santo para que eu possa entrar no mesmo propósito que o outro, né? E aproveitar essa fase não quer dizer que você vai viver em função de procurar
procurar um casamento, né? Tipo assim, então vocês estão dizendo que aproveitar essa fase é eu me preparar para casar. É que a vida não se resume em casar. Não. E isso é muito importante, né? Até porque tem pessoas que não vão casar, né? Tem pessoas que Tem não vão pessoas, casar. inclusive, Exatamente. Então, assim, o que é esse preparar, né? O que essa fase pede de verdade, né? O que é ser saudável nesta fase? Por exemplo, você se viu saudável nessa fase? Você percebe que você, de fato, aproveitou como deveria aquilo que Deus tinha? Porque, pra quem não sabe, né, Andressa está namorando. Ah, tá. Né? Eu falei, eu tenho medo de falar com um namorado assim, como é que tá? Porque eu nunca sei se tá junto, se não Meu tá. Deus, não sei. Não. Acabou agora, então. Semana passada Acabou ali. Gente, então, morta. Nunca você sabe, né? Não viu que eu tava chorando ali na porta? Isso aqui é tudo uma farsa. Eu acho que eu vivi todas as partes. De fazer porcaria, que foi o que eu já contei um pouco pra vocês. E depois, assim, que eu tive esse entendimento, cair na real, eu busquei ficar essa fase da solteirice para buscar Deus, para viver tudo que eu podia de ir em congresso, ir em retiro, sair com as minhas amigas, enfim, tudo dentro do saudável. E principalmente servir a Deus, assim, tipo... Eu usava o meu tempo para fazer isso e para tentar abençoar a vida de outras mulheres que estavam passando pelo mesmo problema que eu ou que passaram, que estavam numa fase que eu já vivi antes, sabe? Então, isso que eu busquei a fazer. Buscar Deus, servir a Cristo e aproveitar. E aí vai também da questão como que é cada um, né? Enfim, como meu trabalho me proporcionou eu viajar, então eu planejei algumas viagens, né? Ali acompanhava alguma coisa. Eu gostava de viajar pelo menos uma vez por ano com uma amiga, né? Mas se você não pode fazer uma viagem, algum passeio que você possa fazer para aproveitar, sabe? Criar memórias e tal. E eu até acho, assim, que o aproveitar também não fala só sobre você... o lazer, assim, digamos, né? Aproveitar, assim, sei lá. Mas aproveitar também e usar esse tempo que você não precisa prestar contas para o marido, né? No sentido assim, tipo, tem que estar em casa, eu tenho que fazer, eu da tenho vida que... dois, né? Exato, da família e tal, que é o que Paulo fala, né? E você conseguir também explorar outras coisas, como, por exemplo, você hoje é gerente de banco. Né? E é um cargo muito excelente, né? Que você construiu nessa fase. Sim. Né? Quantas oportunidades, por exemplo, você tem de fazer uma faculdade, de você fazer duas faculdades ao mesmo tempo, né? Quantas oportunidades você tem de fazer coisas que pertencem a esse momento. Porque depois que você casa... eu não posso fazer faculdade depois que casa? Claro que pode, né? Eu, inclusive, terminei minha faculdade casada, né? Terminei minha faculdade grávida. Né? Mas é no contexto da idade, É muito mais difícil, é muito mais pesado. Então, é muito interessante olhar para essa fase e perceber o que dela eu posso explorar para que quando eu estiver casado, né? Quando eu estiver vivendo outras fases, talvez eu não vou ter essas oportunidades, né? E isso, tipo, eu sempre tive essa mentalidade de fazer o que eu podia fazer logo. Então, tipo assim, eu terminei a faculdade, eu já comecei a pós, que às vezes eu fico pensando assim, que eu não sei se hoje eu teria cabeça para fazer a pós que eu fiz. Então, tipo assim, eu já terminei a pós, eu já fiz as provas que o banco precisava, uma das, enfim. Então, eu aproveitei esse tempo para estudar. Mas uma coisa muito interessante que eu me lembrei agora que estava falando é a questão de relacionamentos, né? O relacionamento interpessoal com amigos, com família, ele nos prepara também para o que a gente vai viver futuramente no casamento, né? Por exemplo, a autonegação, né? Toda relação, ela é baseada em autonegação, não é autoanulação. Você não vai se anular pelo outro, mas muitas vezes você vai ter que se negar pelo outro. Um exemplo, tá num grupo de amigas, o que a gente vai comer? Uma quer pizza, outra quer sushi, a outra quer massa. A gente vai chegar vamos uma pizza. A que queria sushi, a que queria massa, ela vai negar aquilo, mas ela vai ser feliz comendo a pizza, entendeu? Então, tipo, nas tuas relações interpessoais, tu já se ter uma forma de se relacionar com as pessoas que vai te auxiliar futuramente em se relacionar com mostra muito com quem teu você futuro, é, né? Com o teu futuro marido. Então, eu tinha esse treino, assim, também com as pessoas, né? Porque o Senhor me tratou muito, tem me tratado muito na questão do caráter, na questão de ser muito controladora. Eu era uma pessoa extremamente controladora, sabe? Agora eu baixei muito a guarda, assim, muito mesmo, sabe? De escutar o outro, de fazer a escutativa, né? De não ser a pessoa sempre que vai tomar a frente das decisões. Então, assim,
o Senhor me tratou e tem me tratado muito nesse sentido com as minhas relações interpessoais também, né? Não somente na questão de buscar uma carreira, de buscar estudar, de buscar guardar dinheiro. Um dia a gente pode fazer sobre isso também, né? A parte de finanças. Que é uma coisa que eu estudei muito, que eu comecei a guardar dinheiro. Eu não me deslumbrei com o dinheiro que começou a chegar. Eu lembrei dela contando o que perdeu de dinheiro. Eu acabei de perder uma grana, né? Enfim. Perdi 50 mil. 50 mil. Mas é uma coisa que acontece. Mas enfim, né? Não, mas não foi culpa dela, né? Não foi, mas enfim, né? Te passaram a perna, amiga. Enfim, amiga, acontece. E aí, tipo, eu comecei a estudar sobre isso. R$800. O R$800 é uma outra questão. Gente, pelo amor de Deus, eu vou matar isso. Como eu tava falando? O que eu tava falando mesmo? Interpessoal, não Interpessoal, para o interpessoal. Guardar dinheiro. E eu não me deslumbrei muito com o dinheiro que eu comecei a ganhar, sabe? Porque eu vejo muito isso acontecerem, sabe? Tipo, acontecer com as pessoas. Tipo, se deslumbrar e começar a gastar. Então, eu comecei a guardar, segurei meu tchan ali, entendeu? Não vou gastar muito. Não elevei muito o padrão de vida. Fui aos poucos, né? Que saiu muito. Do nada. É isso. Eu acho que fazem parte de construir... E eu sei que é difícil, porque a gente acaba parando para pensar, tipo assim, cara, o solteiro ele gasta em iFood e Uber. É isso. Assim, a maioria dos solteiros que eu conheço fala, cara, eu tenho uma conta enorme no iFood, uma conta... Por que vocês estão rindo? Não. Por que ela tá rindo? Eu fiquei 800 ainda. Parou no 800? Mas que não tem problema nenhum, né? O solteiro tem essa oportunidade também de... uma pessoa só não vai cozinhar, aquela coisa e tal... Mas enfim, eu quero dizer assim, às mas vezes... também não pensa, às vezes, no futuro. Exato, não pensa tipo assim, eu tenho isso, gasto isso, e tu vai olhar, tu só comeu e andou de carro. É que eu tenho uma visão, às vezes, disso, pode ser um pouco doida, mas eu acho que, muitas vezes, a carência que tu tem, que é natural, né? E parece que tu tem um vazio por não ter alguém, e aí tu preenche com outras coisas. Comendo. Como, por exemplo, consumismo, gula... Sei lá, outras coisas. Eu tenho uma visão disso também, sabe? Tipo assim, parece que é um desespero de uma lacuna que tem na tua vida e que daí tu começa a colocar em outras coisas. Daí do tipo... Aí enlouquece, sei lá. Vou tocar o louco e comer iFood todo dia. Não que eu não como, às vezes, um iFoodzinho e tal. Mas, enfim, todo dia, entendeu? Quando tu vê o cartão... Eu tenho uma estratégia com isso. Eu tenho um cartão só pro iFood, para Uber e pro Amazon, com um limite muito pequeno. Por dois motivos. É uma coleira. Por dois motivos. Primeiro, por isso. E segundo, para a questão de clonar, né? Porque clonei de cartão. Então, aí esses eu deixo salvo. Se acontecer, é um limite bem pequeno. Comigo. Por isso que eu fiquei olhando para a cara dela. A Letícia, tudo que é de banco, ela e o Daniel quase me infartam. Eles começam a me ligar. Andressa, pelo amor de Deus, o Daniel. Não, porque a Letícia, daí o fundo tá a Letícia. Gente, o que é que vocês explicaram? Meu cartão. Clonaram meu cartão. Agora isso? Agora, faz pouco, né? Tu não tava morando aqui mais uns 2 meses. Não. Foi a única vez essa. Amiga, tinha uma vez que eu tava morando aqui. Foi no meio do GP. Ah, não, mas teve alguma outra. Não, foi alguma outra coisa de banco. Enfim. Eu mando os videozinhos pro Daniel, como é que ele clica. Clonaram o meu telefone, só que o banco identificou... Amiga. O cartão... O banco identificou que era uma transação, entendeu? E daí bloqueou, só que para mim vinha a mensagem. Você autoriza uma compra, não sei o que. Tipo assim, R$3.000. Aí começou a vir várias. Gente... Aí tu achou que ele tava passando? Meu Deus! Fica a dica. Como é que eu vou pagar isso? O pobre, ele não quer resolver. Ele só quer saber como que ele vai pagar. Mas fica a dica que não tem nada a ver com o assunto, mas é importante. Usem cartão virtual para compra na internet. Usem cartão virtual para comprar na internet. Saco, cartão né? virtual. Vai lá, gera o cartão virtual. Porque o cartão virtual ele é só para aquela compra. Ai, não sei fazer isso. Pois então. Pede um vídeo pra ela. Viu como ela me auxilia tudo na minha vida, Andressa? Eu não sei o que é isso. Cartão virtual. Tu tem o teu cartão físico. Aí tu vai entrar lá no teu aplicativo, vai gerar um cartão virtual para aquela compra que tu vai fazer. E aí tu fica protegida de clonarem. Porque se clonarem é um cartão virtual que só foi para aquela compra. Se tentarem fazer a compra, já aconteceu comigo, tá? Uma vez tinha uma passagem bem baratinha de Santa Maria para Porto Alegre. E eu arrasei com a cara do fraudador. Porque eu olhei, a Zanine me mandou. Falei, não, vou comprar. Gerei o cartão virtual, comprei a passagem. De fato, gerou a passagem, tá? E depois começou a vir SMS para mim. Compra negada. Era compra de 3 mil, 5 mil, blá, blá, blá. Porque daí tentaram usar aquele cartão para fazer a compra.
Fui o terror do fraudador. Comprei uma passagem mais barata e ainda ele não... tentou utilizar. Pois é, foi o que aconteceu comigo. Eu não Só que sei daí eu fazer liguei... isso. Depois tu me ensina. Viu? Você que é solteira, você acaba de aprender uma lição. Depois, aí eu ligava desesperada no GP. Ela desesperada. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Sabe o meu é a Carol, porque ela trabalhou na Azul. Ah, na Azul. O meu é aeroporto. Meu Deus do céu, é troca de passagem, aqui cancelaram não sei o quê, não estão me dando comida e estão me deixando não sei quantas horas. Assim, só... Carol, fala lá com o gerente da Azul, né? Coitada. Help. Ela não me aguenta mais. Sempre bom ter amigas influentes. É. Você não precisa ter tudo, você precisa ter amigos. Amigos que têm as coisas. Amigo médico. Amigo... Eu sou tua amiga o quê, Larissa? Amiga, você não tá dando pra nada. A Letícia é amiga toca real, né? A Letícia aqui dá real. Você Não viu dá. pra nada. Não tem Não, nada mas isso é contribui pra verdade. Pra nada. Só pra desabafo. Porque essa semana eu passei uma, daí fui desabafar. Quase saiu no tapa com a professora do Joshua e... Enfim. Que nós não vamos falar o nome Mas também, que não vamos Andressa. falar o nome da escola. É que não é da escola, né? Eu tô adorando que o assunto tá indo, a gente tá esquecendo Não, do não, outro. olha, não. eu tô falando da professora. Isso é pra outros episódios. Lê. Outros Guarda essa aí. episódios. Deixa passar um tempo mais. Clone Se da ela Raquel. ver o episódio. Deus Vida muito financeira. Hã? A vida financeira, mas... Sim. Escolheu errado. E agora? E agora, né, gente? E agora? Vai fazer o quê? Ah, e a minha pergunta. Ó. A falta de opção, na opinião de vocês, pode fazer com que a pessoa, de fato, case errado? Tipo assim, ó. Ai, não tem opção. Tá, vai esse aqui mesmo. Acho que pode. Pode. Há bastante casos. Pode. Podem continuar falando. Aquelas que não serem, Aham, pode. Próxima. Amiga, não seja uma conversa? desesperada, pelo amor de Deus. Né? É que uma coisa importante, já que vamos entrar no assunto, se é para entrar no assunto, vamos entrar. Namoro foi feito para acabar, né? Ou no para casamento. casar, ou para acabar. Não é ficar, amiga. Ficar não pode. Namoro. Namoro foi feito para acabar. É que no meu caso foi um namoro relâmpago. Mas falar glória a sobre Deus, isso? porque se o relâmpago já deu esses traumas, imagina. O Relâmpago McQueen, você vai McQueen. falar com ele? Se vai fosse falar do sobre Relâmpago ele? McQueen. Hã? Você vai falar sobre ele? Não, é que eu tenho medo da Letícia. Eu fico olhando pra ela, porque eu tenho medo do que ela vai saltar, entendeu? Mas enfim, Eu não tenho gente. credibilidade. Nesse período da minha vida, eu vou contar, tô olhando ela de cantinho. Eu conheci uma pessoa que era da igreja e Que tinha tudo pra ser dado que tinha certo. tudo pra dar certo, né? Ah, que tá. você tá falando? Eu tava falando do Marcos. Se você ia contar como que foi. Não, mas tá bom. É que o estamos Marcos falando fica do pra finado. depois. O Marcos foi a parte boa. É, então, eu tava querendo saber isso. Mas tá bom. Pode ir. Tá, depois a gente pode Depois contar fala do Marcos. Como é onde é que eu parei? Que tu conheceu uma pessoa. É, conheci uma pessoa que aparentemente tinha tudo pra dar certo e deu tudo errado. É um bicho. Normal, amiga. Enquanto for borboleta, tá tudo certo. Amém. Morcego não tem aqui, né? Ai, tem coisas bem piores, mas segue o baile. Gente, eu derrubo tudo isso aqui. Mas assim, eu saio correndo. Enfim, Por que, gente. que os aí- guri falaram um dia que o sonho deles é largar um bicho em cima de nós aqui só pra ver o que a gente vai fazer? Tu acredita? Gente. O Will ali. Que o Tem sonho aquele deles vídeo é da largar Muri isso. do rato, né? Só pra dar risada. Eu tenho história com o rato. É gambá. Vai, E aí? segue. Vai, o Vai. que aconteceu? Eu acho que eu cozei aqui. Tá, o que a gente tá falando mesmo? Do Do irmão. falei o nome. Do Cláudio. Do Cláudio. Do Cláudio, gente. Daí deu muito errado, assim, muito errado. Larissa, ela avisou, Avisei. né? A Letícia tava na dúvida, mas me apoiou, né? Enfim, gente, deu muito errado. Eu fiquei traumatizada mesmo. Mas durou 2 meses e foi um namoro relâmpago com alguém que parecia ser, mas não era, ou não era naquele momento, ou enfim, né? Também não dá pra falar mal da pessoa, né? Dá pra falar, dependendo da pessoa. Nesse caso dá pra falar, eu garanto. Que ela... Não, mas deixa eu falar uma coisa. O que eu acho que foi bem interessante nessa experiência da Andressa, né? Que a Andressa, ela era a crente de um grupo grande de amigas, assim, né? Depois elas vieram se converter, aquilo que a gente tinha comentado da outra vez, né? Então, assim, todas elas criaram uma expectativa, assim, porque a Andressa agora tá namorando, que benção. Tipo assim, como se fosse um case de sucesso que incentivasse elas a viver uma vida também
como cristã e tal. Quando, né, enfim, terminou o relacionamento, não deu certo, enfim, a Andressa tinha muito isso de, porque eu errei, eu não podia ter errado por causa do meu testemunho, porque as pessoas, né, ela sofreu muito por causa disso, né? Foi o que eu mais sofri, na verdade, assim, tipo... nem era tanto pelo rapaz, mas era pela situação. A exposição, enfim. E, assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente falar aqui é que nesse período, não é que eu esteja aqui validando os erros, não é isso? Pode errar à vontade. Não, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente conhece, por exemplo, a história da Cal, que foi pra casar e 3 semanas antes de casar. 3 semanas antes desfez um casamento. Então, assim, o namoro, ele tem isso também. Pode acontecer. Não é porque eu sou crente que talvez eu não vá fazer uma escolha errada. Então, eu vejo, às vezes, que as pessoas entram num relacionamento e por vergonha, por medo, assim, de... agora vai todo mundo ficar falando de mim. Porque deixa, casa. E eu vou dizer pra você que isso é, assim, é a decisão mais importante da sua vida, depois de, né, entregar a sua vida para Jesus. Então, se você acha de alguma forma que aquilo não é bênção, ou que aquela pessoa não é bem aquilo... ficou na dúvida... Cara, termina. Presta atenção nos sinais também, porque a pessoa ela vai mostrando quem ela é. E a gente não percebe. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter conversas difíceis. Assim, eu gosto de conversar de coisas difíceis, porque eu tenho uma visão que relacionamentos, eles vão se aprofundando se tu tem conversas difíceis, senão tu fica no superficial. E tá tudo bem, tu vai ter relações superficiais com algumas pessoas, mas não outras específicas, né? E principalmente próximas. o namorado que tu tá visando, né? Visionando o casamento. Então, nessas conversas difíceis, foi se mostrando, né, coisas que eram sinais que dava para ver que não ia dar certo. Então, a gente tem que prestar atenção, porque tem uma questão também, que às vezes a gente tem a síndrome de salvadora, né? De achar que eu tive no meu primeiro relacionamento, que daí eu estava num contexto fora de igreja, mas eu tinha isso também. Não, ele vai mudar. E principalmente, vai mudar por mim. Isso não existe, vai mudar por mim, não vai mudar por Jesus. Por Jesus, nem nada vai mudar por Se mudar por alguém, aquilo ali corre o risco de... Enfim. Então, às vezes, tem essa história também de tu olhar alguns sinais e deixando de lado, não, relevando. Claro que a gente vai casar com um pecador, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Prestar atenção nos sinais, assim... É que eu não posso falar os sinais, senão vai... Não dá pra expor. Sim. Mas, é assim, né, gente? A gente não vai achar ninguém perfeito. Eu acho que... Eu sempre falo assim, que a gente tem que assumir os pecados que a gente está disposto a lidar, sabe? Porque, claro, a gente não pode também achar que a gente vai ter aí opções, que as opções boas são as opções de pessoas perfeitas, porque não vai existir. Só cada um olhar para si e saber que não tem como, né? Agora, existem alguns critérios que são importantes, né? Tem os critérios que você precisa ter e não abre mão, e os pecados que você está disposto a lidar, né? Até eu tive um atendimento, não faz muito tempo, de uma menina que estava muito na dúvida, assim, né? Se de fato engatava algo sério, um noivado e tal, ou se eu ajudava ela a entender que aquilo não era para ela, porque o menino tinha problemas com pornografia, como namorado, ainda em namoro, né? E eu disse para ela, falei, olha, eu acho que todo pecado ele pode ser resolvido, né? No sentido de eu vou para Jesus. Talvez você morra tentando, mas assim, que morra tentando, né? Você tem a possibilidade de você conviver com uma pessoa que tem problemas com pornografia, você tem. Porque pode ser uma pessoa que vai amar Jesus, vai abrir mão, vai consertar isso no meio do caminho. Mas a gente precisa lidar com o fato de que talvez não. Talvez ele vai abrir mão das outras coisas para abraçar o pecado. Então, esse pecado, eu não sei, eu acho que pode ser que ele vença isso dentro do casamento. Show, seria muito bom. Mas e se não? Então, nesse atendimento, eu conversei muito com ela assim, tipo, qual é o próximo passo depois da pornografia? E depois? E é o quê? Depois é prostituição, depois é adultério. Para onde isso vai levar? Vamos pensar num caso mais grave, do lado mais grave, né? E aí eu fui conversando com ela disse... Não é para mim agora. Eu nunca conseguiria lidar com o fato de um dia ele abrir no computador da minha casa e da dele, né? Da minha casa e ver isso. Na casa dele, da família dele, ok, tudo bem. Mas na minha casa, nunca. Eu falei, aí você está correndo um sério risco. Então, existem pecados, existem coisas que a gente acaba descobrindo no relacionamento, no namoro,
E que são coisas que você pondera. Eu vou dar um exemplo. Ele é uma pessoa... Sei lá, me dá um exemplo que é ponderável, assim. Não sei. A gente só quer coisa perfeita, né? Não, mas é que eu tô pensando assim, uma coisa, porque todas as que me veio à cabeça são todas eu não ponderaria, então não sei. Tipo, sei lá, eu acho que existem coisas que você aguenta. Por exemplo, é uma pessoa... As qualidades que a gente procura e os defeitos que a gente pode suportar. Exato. Tem alguns e alguns defeitos. Exato. Então, assim, o que tem a ver com caráter é uma coisa que você realmente precisa prestar atenção, né? Uma coisa assim, ele é uma pessoa muito introvertida, muito, sei lá, tímido e tal. E eu sou super expansiva. Cheio de mania. Cheia de mania. Menina dengada. Enfim, então são coisas que você pode levar para dentro do casamento e falar, tá, vamos aprender a lidar, né? Por exemplo, eu já falei isso 1000 vezes aqui. Lipão tem problema. Ele fala que é eu que tenho e que é ele que atrasa. Mas enfim, ele tem problema. Cara, tem coisa que ele fala assim, não tem por que a gente chegar cedo. E eu fico extremamente irritada quando ele me atrasa. Eu quero, porque assim, pra mim, aniversário marcado 3 horas. Que horas é o aniversário? 3. Que horas tem que chegar? 3 é o aniversário. Ele fala que não. Chega lá 4, 4:30, entendeu? Eu quero ver todo mundo chegar. Eu quero... Entende? São conflitos. São conflitos. Então, a gente aprendeu a lidar. Ou eu vou de Uber, ou eu pego o carro, ou eu vou... Sei lá, a gente se aprendeu a lidar pra resolver. Então, tem coisas que, de fato, fazem sentido e tal. Vamos... Porque você não vai achar ninguém... Agora eu vou dizer uma coisa, tá? Pode Rodrigo ser Hilbert. que alguém não concorde comigo, mas tudo bem, cada um tá com seu cada qual. Lá mas vem. eu vou dar o meu conselho. Lá vem. Tá? Lá vem eu. Não case com pessoas com problemas de caráter, não aceite, não tolere mentira, jamais. Problemas financeiros, gente que, por exemplo, assim, faz dívidas enormes e que tem problema com jogo, com computador, Aposta. essas coisas, aposta, não case. Não case de forma nenhuma com pessoas violentas. Pelo amor de Deus. Violentas que gritam. Com a voz, né? Não precisa nem ter tocado em você, assim, mas que apresenta agressão. Ou que, por exemplo, na casa da família, tu vê que tem uns comportamentos com a mãe, tu entendeu? Observem isso de forma nenhuma. E jamais alguém que traiu você. Não case. Não precisa, né? Não precisa. Isso assim, pode... mas o fulano deu certo. Minha amiga, é aquele negócio. Tu entraria num avião que 99% cai? Não entraria. Então, assim, não entra nesse avião. Exato. Isso é a minha palavra aqui que eu tenho pra deixar. Nossa. Muito bom. Sábia, né? Sobrou o quê? Sobrou o quê? Sobrou o quê? Daniel, pela tua... Só o Daniel. Não, mas isso são coisas que não dá. Não, gente, não dá. Vai dar ruim. Né? A Bíblia mesmo fala que não é para associar com homem violento, por exemplo. Né? A Bíblia já deixa bem claro. Exato. Então não tem. Então, gente, com a palavra aí da especialista, fica Desculpa aí. aqui. Quantos anos você tem de casado? Eu tenho 18. Aí, ó. Já pode falar o que dá certo e o que não dá. Eita, Letícia. Vou fazer 19 Eita, agora. Giovana. E estou há 25 anos com o Daniel. Se falava por orelhão. Santa Mary. Orelhão. Tinha nem celular Rivera. na época. Cartas? Não, carta eu não mandava. Mas orelhão, sim. As pessoas nem sabem o que é orelhão. É orelhão aqui também. É, orelhão. Orelhão ficha. Cartão. Lembra? Cartão já é mais avançado. Tem alguma música que fala de orelhão, né? Uma fita. Agora eu fiquei viajando, mas eu não me lembro. Orelhão? Tem Não algum pagode sei. que fala alguma coisa assim. Pagode do orelhão. Do orelhudo. Ai. Então, se não tem opção, faz o quê? Oração. Escolha esperar. E conta como é que Espera. tu encontrou o Marcos, que também às vezes, É essa verdade. é legal, ó. É verdade. Essa Que essa parte é é boa. bem legal. A gente Terminar tem com tempo? esperança. Amiga, aqui, ó. Quanto que tá o tempo? Ah, eu tô elas sentada gostam. com Elas postura. gostam, elas gostam. O que é isso? Tem... Tá, então tem. Tem, O né? que ele falou? Tem. O que ele 40 disse? minutos, acho que já foi. Elas não gostam quando faz 30 minutos, elas ficam revoltadas, então tá. pod lovers. Gente, então, eu vou contar pra vocês Como achar alguém. como achar alguém. Não faça nada das mais, porque foi basicamente isso. Não, primeiro eu tava numa fase já, tipo assim... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu não faça nada. O que vocês pensam, antes de tu falar? Que daí, né, depois tu conta a tua experiência. O que vocês pensam, as mulheres podem ser ativas na procura ou não?
Claro, né? Eu acho que sim. Não? Porque tem gente que diz que não, que a mulher espera e o homem tem até uma frasezinha, o homem que caça, a mulher espera. Essa semana eu postei um negócio vídeo assim? lá, um dos meus vídeos, aí eu postei sobre escolher bem, né? Escolher bem ou permanecer casado, né? Era sobre. Daí eu vi um comentário assim de uma menina que. Aquele versículo é. Mulher, onde achará? Quem achará? Virtuosa, Mulher, Provérbios 31. isso, Quem mas qual que achará? é? Quem a Seu- achará, né? isso. Quem a achará. Seu valor excede de muito. Mas é só essa primeira parte, que ele falou, quem a achará? É o homem que tá procurando. É isso que eu ia perguntar. É que quem a achará não tá. Bom, Não eu tenho a minha interpretação, não tem nada a ver, né? De qualquer jeito. Mas Mas- o que vocês Não, pensam? Mas eu acho que tá tudo bem, entendeu? Só não dá pra também ficar em louca, né? Tipo assim. Dando em cima, assim. O ir pro nem- Tinder e tal. Daí também não dá, né? Eu pensei que ia falar outra coisa. Achou que eu falou o quê? Pro Tinder? Pro Não Tinder. dá pra ser putinha. Não dá pra ser pro Tinder. É isso. Também não. Não Também não? seja uma piriguete cristã, basicamente Perigosta. isso. Tá, Perigosta, agora você. segue. Porque tu falou, não fiz nada, eu também queria esclarecer esse ponto. Que as mulheres, eu acho que as mulheres podem. eu acho que pode, Fazer uma dar uma conversa, olhada. uma conversa ativa, uma conversa interesseira, assim, né, querida. Segue a tua história. Não, só pra esclarecer. O que o Felipe falou? Que a galinha... Ela veio limpão com seus mentiras. ditados que ele inventa. Qual é que é? Não, a pavoa. Como é o nome da esposa do pavão? Meu, Existe esposa do pavô? Nunca vi. Deixa eu procurar no Google. Que ela empina o peito e passa à frente do pavão. Sei lá, uma coisa assim que ele fala. Que ele diz que a mulher Fêmea. precisa mostrar, né? Gente, o que não que o mostrar, Lipão né? tá Não mostrar o peito, né? Não mostrar Não o mostra o peito. peito, gente. A mulher precisa empinar a bunda e mostrar os peitos. Não! Letícia! Larissa! Não, ele só tá ensino trazendo foi esse? uma analogia que ela Uma desfila. analogia, ela fez assim. Mostrar Que os desfila, peitos. aparece. Não mostre Não os fica lá, peitos. tipo, escondida atrás das amiguinhas. Não. Não, isso não, isso não. Entendeu? Não os peitos. Eu acho, assim, é pavoa mesmo. Pavoa, não Pavoa? O feminino da palavra pavão é pavoa. Existe a pavô? Pavoa. A pavoa, então tem que apavorar. Pavoa varoa. Pavoa varoa. A pavoa Varoa. valorosa. Seja, varoa, seja como uma pavoa. Empina a bunda, mostra os peitos. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Nada a Ai, ver. gente. Isso não, Ah, pastor Lipão. Lipão. O que é isso? O que a gente tava Eu vou lá falando perguntar mesmo? pra ele se ele ensinou isso aí. Você tava falando como conhecer o Marcos. Isso, que você não fez nada. Ah, tá. Mas é que eu tava numa. É que também eu acho que são conforme a pessoa. É que eu acho que também tem uma questão. Eu acho que é conforme a pessoa, tá? Esse negócio também de mudar quem tu é, enfim. Eu já ouvi várias coisas furadas. Por exemplo, eu tinha uma amiga que ela é toda descolada e ela adorava usar meias coloridas. Sabe? Meias coloridas. Aí uma pessoa pegou e falou pra ela que pra ela. Como é que ela ia arrumar um marido com a meia colorida. Aí depois ela arrumou um namorado, que hoje é o marido dela. E daí a pessoa falou pra ela que ela tinha que tirar porque não era o estilo dele. Agora até ele usa meia colorida. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo assim, a pessoa ser quem ela é e não se moldar. Então, às vezes, tem pessoas que, de fato, são mais tímidas. Ok, não se esconde, né? Mas vai ter o perfil que não vai fazer isso. Tem pessoas que são mais extrovertidas. Eu sou mais extrovertida. Mas eu não fui à procura porque eu tava mesmo... Faz teu Foi uma histórico escolha também. minha. Tipo assim, meu histórico, exatamente. O meu histórico de pavoa me fez... Perceber que eu deveria me agora. fez perceber que eu deveria ser entendeu? O que seria? Uma borboleta no casulo. De pavoa a casulo. Depois eu saí. Ou um porco espinho, dependendo. Um porco espinho. Às vezes era- Também tem isso, né? Não, mas eu não tava porco espinho. Tu achava que eu fiquei porco espinho em alguma fase? Não. Cara, eu me lembrei de uma coisa que nós não podemos contar aqui. Tu sabe o que eu lembrei, né? Enfim. A gente não pode contar. Vai, segue. Envolve a Larissa? Não envolve uma outra pessoa. Oxe. Tá, vai, Se segue. envolvesse eu e Segue. ficasse vocês duas falando, eu ia dar um pau. em Meu, você. verdade. A Letícia, cada vez que ela fala, ela começa a fazer assim com o olho, meu coração começa a palpitar, que vocês tinham que escutar. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Como eu conheci o Marcos? Aí eu vim para um evento aqui da igreja. E eu era de Porto Alegre, vim pro evento aqui, tava lá. E muito engraçado, porque o pessoal do banco tava nessa expectativa também de eu conhecer alguém. E no dia, na sexta-feira que eu saí, ou na quinta-feira que eu saí, sexta-feira, eu bati na mesa e brinquei ainda no banco. Falei assim,
vai ser na saída que eu vou encontrar meu marido. Brinquei, daí começou a galera, não sei o quê. Brinquei, mas, tipo, vim pra cá. Aí eu tava no culto, segundo ele me viu. Eu não vi ele. Depois a gente tava no Kinder, né? Aí a Letícia e a Roberta estavam conversando sobre o fato dele servir muito em vários lugares. Olha, eu expondo a conversa pastoral. Nós estávamos fazendo propaganda do irmão. Vocês estavam fazendo estratégico? Claro, né, Andressa? Eu não percebi que resolvi burra. puxar um assunto. Ai, não sei, o fulano é uma bênção. Que burra, eu não sabia disso. Do nada. Porque ele tá servindo muito, eu sei que daí ele passou. Só que eu só vi ele passando de relance, vi que ele era alto, assim. E aí as gurias falaram assim... bem importante. Que era um quesito importante. E as gurias falaram, oi, Marcos. E aí, o que eu fiz? Ao invés de ser pavô, eu peguei e falei aquele meme. Lá vem o Marcos, descendo o morro, sabe? Falei bem assim. Madura? Não é madura. Uma boa Foi apresentação. o que eu fiz. De pavô. Enfim, beleza. Aí no outro dia eu saí pra almoçar com a Roberta. Daí a Roberta postou uma foto comigo. Ele viu e foi chamar a Roberta e perguntou assim: Roberta, é laço? Perguntando se eu era laço. Lacinho de fita. Não, de fita não, né, amiga? Não? Não, né, amiga? Não sou delicadinha, né? Entendi. E daí a Roberta falou. E aí a gente foi... Aí, na verdade, foi antes do almoço, eu acho. Foi um dia antes. E a Roberta começou no meu ouvido. Porque fulano, porque ele é uma benção, porque não sei o quê. E eu, focada na careca. O que a gente conversou Na careca. Porque nada a ver, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu, não, porque não, porque não. E segui a vida. Daí ele demorou um tempo, me seguiu no Instagram. Aí eu não segui ele. Aí ele começava, às vezes, curtir uma coisa que outra, assim. Aí teve um dia que eu peguei e levei o meu pai pra assistir o jogo do Inter, no Beira-Rio. E eu sou gremista. E era o sonho do meu pai assistir esse jogo. E aí eu fui, levei meu pai, infiltrada na torcida do Inter. Era que era da Letícia, era de ser colorada. Não, lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Aí ele comentou. Foi a primeira coisa que ele comentou. Só que eu achei muito interessante, porque ele não comentou nenhum coraçãozinho, nada que eu tava acostumada a receber. Isso é uma estratégia. Não vem comentando com a coração foguinho. Ele comentou. Me vem que eles estão com 2 foguinhos, eu fico 2 foguinhos no teu rabo. Mais ou menos cristão isso. não manda foguinho. Comentar, Não, meninos que estão assistindo, Pimentinha, coraçãozinho, coisa. Meio pimentinha não dá, né? Isso aí já cansa a gente, entendeu? Já cansava. Eu não respondia mesmo, tá? Podia ser, sei lá. Cara, eu não respondia. Eu nem levava em consideração. Aí ele comentou uma frase com mais de 2 linhas. Eu disse, diferente. E tipo, elogiando ali a atitude e tal. Aí eu comecei a conversar com ele. Comecei a conversar e tal. E comecei a achar ele legal e tal, mas eu continuava focada na mesma coisa. Eu dizia, daí às vezes estava gostando da conversa, dali um pouco não. E aí as gurias aqui no meu ouvido, a Letícia e a Roberta. Aí eu, não quero saber. Aí tava a Jade lá em casa, discipulava lá nos sábados. E aí eu tava conversando assim com ele no celular. E a Jade me olhava, Andressa, e é isso que eu não respondia. E ela olhou, tu tá apaixonada pelo careca? Eu não tô. E ela, tu tá rindo pro celular, tá burra. Tá rindo pro celular, tá apaixonada. Já não tá respondendo. Não tá batendo bem, tá apaixonada. E eu não, porque aí já foi. Daí a gente começou a conversar, a gente ficava no telefone, era 2 horas. E aí eu nem falei nada pra Roberta. Segundo a Roberta, ela tinha desistido de tudo. Aí teve um dia que ele pegou e me mandou uma mensagem assim: e se eu comprasse uma passagem e fosse pra Porto Alegre? Daí eu, tá bom. E ele me mandou o print e comprou a passagem. E foi até Porto Alegre. Aí a história é aquela que tu contou já, né? Acho que tu contou em algum episódio, porque eu vi. Não sei. Do Cacau, que você estava falando do avião ser precário. Sim, não foi Aí o Marcos, ele simplesmente torce o pé jogando vôlei, fica de bota e muleta. E ele foi, eu saí do banco no intervalo, fui buscar ele no aeroporto. Quando eu chego lá, a cena era a seguinte: era ele de muleta, todo suado e a testa aberta com sangue escorrendo, porque a pessoa que dava de pavoa chegou lá. gente, O próprio galo de briga. o pavão, ele tava sem pena, ele tava sangrando. O próprio galo de briga. A careca aqui assim, ó. Amiga, sério, tinha assim, ó. Tinha um sangue.
Mas por quê? Ele brigou com alguém? Não, é porque... O que o Galo fez? Mas faço eu, ele não brigou com ninguém. Meu, ele foi pegar o avião, que esse avião caótico, que as gurias já me botam calor, mas é que eu tô com uma eu sou uma desincentivadora dessa companhia. Tu quer contar? A da Voipés? Não dá, Voi péssimo. Não tem Foi condição. péssimo. É porque é muito pequeno, é uma aeronave pra pessoas verticalmente Tinha uma escada, segundo ele. prejudicadas. Não dá, as pessoas não têm altura. Imagina o Salo. Não tem, o Salo não vai, nem As senta. meninas. O Salo não Eu acho cabe que ele nem fica assim, sentado, ó. gente. Se o Salo sentar, ele não cabe. Eu tô dizendo por Deus. Eu acho que Tô não exagerando? É que eu nunca fui. Ai, tu nunca foi, só a Cauane, sabe? Eu nunca fui, nunca É horrível. peguei. E aí, Mas tu já me indicou, né? Ai, olha as suas passagens. Ah, mas por R$10 a gente vai... a gente vai até montar num jegue. Pobre tem que se submeter. Cara, o pobre passa por cada uma, né? Meu, Não, cara. é que aconteceu, o coitado, um de muleta, foi subir, só que não dá, ele é alto, nisso que ele foi, ele deu cabeça no negócio do avião. E abriu a Reabriu cabeça. a testa. Aonde no avião? Dentro do avião. É que tava Amiga, escadinha, amiga. Pensa, não é o avião que tu viaja, tipo, que tem aquele bagulho lá Mas que tu mas vai. é que Larissa é baixinho, ele fez assim e Ele foi indo pulando, porque ele teve Eu que tô largar. dizendo, Tô dizendo, tu amiga. anda assim, Ele deu com a testa no avião. Eu vou viajar num avião. Gente, É sério, não tem condição. Não cabe as malas, não cabe as pessoas. Bizarro. É bizarro. que humilhação dele, gente. Que ela já tava com as pernas... Tu já pensou, a pessoa tem que estar bem certa do que tá fazendo, né? Todo arrebentado, com a cara arrebentada. E ele disse que várias pessoas falaram que não era pra ele ir. Ele já começou a achar que era Deus, né? E daí eu olhei, aí ele entrou no carro. Aí toda aquela função de ajudar ele a entrar. É que eu tava que com a nem mãozinha que é deficiente, assim. né? Minha primeira reação. Tava que nem o tio Paulo. O que vocês sabe? acham que eu Tio fiz? Paulo. Tio Paulo. Tem coisa que eu consigo Gente. fazer, mas... Eu posso fazer... Como é que ela falou? Tem coisa que eu posso fazer, mas tem coisa... Como que ele vai assinar? Tio Paulo, tem coisa que eu... Tio Paulo. Se babou. Gente, ela se babou, tá? Meu Relaxada. Deus, a gente tá rindo numa situação muito horrível. Não é de rir, isso é uma coisa Eu muito não ri, triste. gente. Coisa muito triste, tio Paulo. Deus o tenha. Salve. Ai, gente, meu Deus. O que eu tava falando mesmo? Tá, Marca. daí o tio Paulo, o Marcos... o Marcos... O Marcos entrou. O que vocês acham que foi a primeira coisa que eu fiz? Quando eu A gente vi, tem eu que olhei pra encerrar ele. esse programa, vai. Quando eu olhei chegou pra naquela ele. hora. Vai. Daí O que tu vocês olhou acham? pra ele, o Marcos, perdão, agora foi sem querer. tio Marcos, vai. O Marcos entrou, sentou, todo arrebentado, O que foi a primeira reação que eu tive quando eu olhei pra ele? Eu sei, não posso contar, nem. O que tu acha, amiga? Lá vem o Marcos. Não, amiga. Não, sei. Eu quase tive um treco de tanto que eu ria. Eu olhei Coitado, pra mas testa essa pessoa, dele e eu humilhação. ria sem parar. O guri sangrando. Chegou sangrando. Daí eu fui indo, ele tava todo envergonhado, assim, com a mão. Aí eu me lembro que eu olhei pra ele e falei assim: ah, não, vamos parar com essas vergonhas, porque no telefone tava todo, né? Agora aqui eu não quero que tu fique comigo, porque ele tava todo envergonhado. Claro, também tava com a testa aberta, coitado, né? Aí a gente foi almoçar. E depois. Aí eu fui trabalhar, ele foi trabalhar também. Aí depois a gente foi conversar. Aí, claro, né? A gente já tava vindo conversando há um tempo. Aí nessa conversa, eu contei toda a minha vida sem cortes. Sem cortes. Pecados Começou superados. na sexta, terminou no domingo de É. manhã. Sem cortes, pecados superados, pecados não superados. Eu ouvi o conselho de uma senhora da Dona Ivone. Ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse: Andressa, eu hoje aconselhando casais... Meu, eu tô com um problema com isso aqui. Aconselhando casais, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm um negócio da conquista, que é legal ter um negócio da conquista, mas que, às vezes, elas, tipo... anulam quem elas de fato são pra conquistar outra pessoa. Aí depois que casa, Daí começa a contar. aparece e aí dá uma confusão. Então ela sempre me disse: seja você. Tipo assim, em todos os aspectos. A pessoa que for casar contigo vai ter que segurar, enfim. Aí eu fui mesmo, falei tudo. Ele falou tudo também, o que da vida dele. Aí depois ele tinha me levado um presentinho, inclusive essa garrafa ele me deu. Na verdade, essa garrafa ele não me deu, ele me deu a outra que a Jade quebrou e ele pegou essa daqui e comprou de novo. E aí ele foi muito romântico, porque ele é romântico, né? Ele é filósofo, ele se declara assim, inclusive bastante. Às vezes eu me perco até na declaração.
Do que ele tá falando, Ricardo? Foi todo um... Enfim. Aí ele pegou o planner do secreto. Ele escreveu projetos, escreveu um poema pra mim no planner. E ele me pediu em namoro usando Salmos 34, bem crente. E daí eu aceitei. Aí, a partir dali, a gente começou a namorar. Quem é que pede namoro pro Salmos 34? Vamos ler o Salmos 34. No meu planner ainda, que era pra estar orando. No teu planner, amiga. E tava lá escrito Salmos... Tu nunca pensou aí, Larissa? Que o teu planner Ai, gente, foi bonitinho. Orar ninguém quer, né? Foi Só pra pedir bonitinho. namoro. Agora tu vai ver a coisa que vai ver desse planner aqui, ó. Exatamente. Pensa Ai, em amiga, eu não É o lembro namoro. planner do amor. Planner. Planner do amor. Me lembrei do Do galã do amor. amor. Gente, vocês conhecem o galã do amor? Quem é o galã do amor? Cara, tudo que o galã do amor posta, Larissa me manda. O galã do ela amor. adora o galã do amor. Eu preciso muito que vocês conheçam o galã do amor. Instagram, coloca lá, galã do amor. Vocês vão se apaixonar pelo lobo branco. Lobo branco. Lobo ele branco é. sedutor. Eu tô com refluxo. Que isso? Segue. E aí? Tu podia mandar o teu planner pro galã do amor Pra ele pedir? Gente, Claro. comprem o planner. e pede namoro. Que, ó, o planner tá entrando na história da minha vida. Aí ele foi e usou Salmos... Olha, gente, foi bonitinho. Eu achei bonitinho. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Foi assim que ele fez todo um discurso, falou isso. Não entendi e... onde é que entrou o pedido de namoro aí, mas... E depois ele pediu engrandecer o Senhor comigo e juntos somos exaltar o seu nome, entendeu? tá. Deu uma... Deu uma viajada. Mas enfim. Não, na mas hora eu foi gostei bonitinho. da tentativa. Foi bonitinho? Foi bonitinho, foi Foi bem romântico. galã do amor. Foi bem Gospel. galã do amor gospel. Aí eu aceitei, só que uma coisa muito doida aconteceu, porque a gente tinha a distância. A distância entre nós não pode ser. A gente tinha distância ali naquele momento. Só que aí no outro dia, que apareceu a vaga do banco pra eu vir embora pra cá. No outro dia. Então é uma assim, história ó, meio bizarra. Não, e foi muito, muito legal, assim, porque a Andressa já tinha tentado vir pra cá outras vezes, E né? não deu certo. E nunca tinha dado certo. Daí, no outro dia, uma colega do trabalho chegou e falou, né? Pra ti, ela e nem tava aí, procurando. Aí eu fui lá, e aí eu fiquei naquela, me inscrevo, não me inscrevo. Letícia surtou. Andressa, Se se a inscreve. porta apareceu, tu entra. É que tem coisa que a gente não precisa questionar. Porque a resposta tá em tu não passar ou não. Mas a porta apareceu, tu não vai te inscrever por quê? Mas é que eu, enfim. Aí eu fico braba. Quando ela, né, amiga, tu sabe Sim, também, né? sei. Todo mundo precisa de uma amiga como a Letícia, assim, que dá um, enfim. Aí, gente, me inscrevi pra vaga. Daí, claro, ele veio embora pra cá. E aí, deu um tempo. 2 meses. E eu me mudei pra cá. Poxa. Foi Case meio louco, de sucesso. entendeu? Não faça nada. Essa é a resposta. Não tem opção? Não faça nada. Também é. Não vai ficar buscando... Não fica tentando... Buscando pavão onde não tem. Onde não tem. Ah, mas tem que ser uma boa pavoa também. Não é faça nada, tem que mas ser. assim... Com certeza. Mas assim, eu ó, tava no dicas- rolê da igreja, tava toda bonitinha. Dicas que são entendeu? interessantes. Arrumadinha. Ó, dicas que são interessantes. Retiros. Intercâmbio de igreja. Intercâmbios da igreja, né? Conferência. Tá aí, gente. Venham pra conferência. Conferência, o da Dura. Claro. Aí, ó. Eu, ano passado, inclusive tu discipula, é do teu GP. O menino do louvor, eu disse assim, A Mari, esse é ano muito tu legal vai a história arranjar deles. uma namorada na conferência, tô profetizando foi. na tua vida. Chegou na conferência, comecei a mexer com ele, que eu me dou bem com ele, assim. E guria não foi. E foi uma história bem bonita, Eles meio que assim. sentaram perto. Sentaram perto, ela olhou e chamou a atenção dela o fato de que ele toca sem o tênis, né? Ele toca de Isso. meia, o menino. E daí eles começaram a conversar, enfim, estão namorando. E estão também. namorando. Que legal. E foi Então, na assim, conferência. às vezes não faça nada, não que seja sempre, mas o meu caso eu já tava e aí aconteceu. Muito bem. Ouça os Deixa amigos acontecer também, né? nada. Ouça os amigos, porque eu não tava escutando, a Roberta tava irritadíssima comigo. Não demonstrando, Letícia irritadíssima e demonstrando. É que a Roberta é a pessoa fina, né? Eu já... Andressa, que bobagem é essa? Andressa não me irrita, Andressa não sei o quê. Muito bem, gente. Espero que você agora encontre o seu galã do amor. Não, gente, o galã do amor, misericórdia. Ah, muito bom. E é isso. Vamos encerrar por hoje, porque semana que vem encerramos. E vamos dicas. com dicas para a sua vida mudar.
Não é? Barbaridade. Exato. Dicas para meio sua coach solteirice. agora, meio... Não, calma, vocês vão ver. Não perca o próximo episódio, que é pra mudar a sua história. Daqui pra Dicas frente. do galã do amor. Da galoa do amor. Não é que é da pavoa do amor. Curta, compartilhe e comente. Gente, Do se nada. alguém sair dizendo e marcando, faltando essa frase aí, dizendo que é o Lipão, caso arranjar problema, não foi o Lipão, gente. Ele não tem nada com isso. Não, nada a ver. Eu tenho que manter meu emprego aqui, ó. E tu teu casamento. Ai, a gente falou cada coisa pior. Meu. Lembra do episódio do pijama? Gente, acho que não saiu ainda. Ai, senhor. Gente, Tem coisas que eu chego em casa revendo a minha vida. Eu acho que não saiu do pijama. Qual era Foi aquele? forte, o pobre do Lipão. Ele não se merece isso. Mas vocês que ficaram falando que eu não falei nada. Larissa! Volte lá no episódiozinho do pijama, eu não lembro qual que é. Cara, tu falou, Larissa. Tu falou. Que eu não quero nem repetir. Para, enfim. vamos. Coisas bem fortes. Que me veio até as imagens. Tá bom, vamos encerrar esse programa aqui. Deu, né? Já deu. Semana que vem a gente volta com dicas pra vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo Pod Nosso.